Então, pessoal, a gente vai dar início ao webinar aqui do Planner e qualquer dúvida que vocês forem tendo durante o processo, vocês podem estar mandando no chat, que no final a gente vai estar respondendo vocês. O que vamos ver, né? Vamos ver aqui no webinar do Planner. A gente vai ter a parte cadastral, são três inputs que a gente vai fazer no Planner para estar criando a roteirização, né? Então, a parte cadastral a gente tem a importação da classificação de venda, do ponto de apoio e dos vendedores. Isso aqui são cadastros básicos que devem ser feitos antes de iniciar as importações, né? Que seria o segundo passo. Na parte de importações, a gente vai cadastrar o volume de vendas, que no caso é o volume de venda por PDV. Esse volume de venda pode ser importado tanto em hectolitros como caixas um por um, e posterior o gabarito, né? O gabarito seria o cenário atual da revenda. Então, isso pode ser gerado um relatório lá na rotina 01, 02, 78, 03 do Promax. Lá você vai gerar um CSV com todo o teu cenário dos clientes, os dias de atendimento dos PDVs relacionado com os vendedores. Então, a partir daí, você pode se basear, dar uma geral nesse arquivo, né? E estar transformando esse arquivo no gabarito para o Planner, né? Para estar importando no roteirizador HBSys. Essa forma de fazer a importação, a gente tem um layout específico, tá? Eu vou mostrar nos slides posteriores. E dessa forma a gente consegue, tem uma ferramenta que a gente utiliza ali, a própria planilha do Excel mesmo, que faz a transformação desse arquivo da 127803 no layout do Planner, tá? Para ser importado direto no nosso roteirizador. E após isso, a gente vê direto a parte da roteirização, né? Que seria a parte do vínculo dos clientes, os dias de atendimento, alguma alteração que eu quero fazer no setor, né? Tudo isso pode ser feito diretamente daí na tela de roteirização em si do Planner. Então, a primeira importação, cadastro no caso, né, que será feita é a classificação de venda. É um cadastro bem simples de ser feito. A gente vai ter a parte da tela de cadastros, classificação de venda lá no roteirizador. Vamos acessar essa telinha aqui. Nessa tela, a gente tem o cadastro do depósito em si, que seria a revenda, né? O nome e o código. Então, ali o código da classificação do cliente, tá? E não do vendedor. Então, essa classificação do cliente pode ser cadastrada ali como rota, AS, noturno, né? Depende qual que é o tipo de cliente que vocês trabalham aí, querem estar realizando o planner, né? Então, por que que a gente tem? Tem o nome, que seria a parte AS, por exemplo, né? E o código que vai ser vinculado. Código 1, por exemplo. Por que essas informações? Essas informações vão ser utilizadas lá no arquivo de importação de classificação de venda, que a gente vai estar vendo mais para frente também. Cadastro de ponto de apoio. O cadastro de ponto de apoio em si seria da onde sairá os vendedores, tá? Então, se todos os vendedores saem diretamente da revenda, ok, esse cadastro de ponto de apoio não tem necessidade de ser cadastrado. Porém, em alguns cenários a gente entende, né, que alguns vendedores saem às vezes direto de casa, às vezes de algum outro ponto que eles se encontram. Então, o cadastro de ponto de apoio seria para isso, tá? Para não ter uma dispersão de KM também e ter essa visualização de uma forma mais correta. Então, para fazer o cadastro também é bem simples, é só acessar a tela de cadastros, ponto de apoio. Nela vão ter alguns campos que precisam ser preenchidos. Um deles é o campo da própria revenda, né, o depósito. Ali a gente vai arrumar um nome, tá, do ponto de apoio em si. E aqui a gente tem algumas restrições, né? Se esse ponto de apoio não tem restrições, ele vai aparecer tanto para o planner quanto para roteirização dos veículos, né? Roteirização rota normal. Ali a gente tem dois campos, né? Que é somente roteirizador de entregas e somente roteirizador de vendas. Então, se esse ponto de apoio vai ser utilizado só para o planner, a gente aconselha que marque somente roteirizador de vendas. Aqui são os cadastros básicos, né? Cidade, estado, bairro, CEP, país, e daí as coordenadas, né? Que é a latitude e a longitude. Esse campo é obrigatório, tá? Então, sem as coordenadas, não dá para cadastrar o ponto de apoio.
Posterior a isso, do cadastro dos pontos de apoio, né, a gente vai para o cadastro dos vendedores. Por quê? Porque às vezes a gente já cadastra o ponto de apoio primeiro, aí depois já cadastra os vendedores e já vincula ele para sair direto do ponto de apoio. Então seria o próximo passo. O cadastro dos vendedores também é bem simples, cadastro do vendedor. Na tela a gente vai ter que preencher mais algumas informações, que é a parte do depósito, o ponto de saída, que é o ponto de apoio que a gente acabou de visualizar. Ali o nome do vendedor e o código dele, tá? O nome tem, eu vejo algumas revendas utilizando no nome também o próprio código do vendedor, para ter essa visualização também, porque às vezes acaba trocando a região, né? O vendedor acaba saindo da revenda ou sendo alterado. Então o pessoal às vezes trabalha só com código, tanto no nome quanto na opção de código, tá? Então ali a gente vai ter a opção de hora, tá? Que é o início da jornada do vendedor. Então, a rota do vendedor começa às 8 horas. Então, arruma ali 8 horas e o término dela é às 16. Então, ele vai atender das 8 às 16, tá? Bem tranquilo. E o máximo de visitas por dia. Então, eu posso estar vinculando o máximo de visitas por dia para esse vendedor. Ah, esse vendedor aqui ele faz só 30 visitas. Então, eu especifico aqui e lá na hora de eu montar o meu planner, de roteirizar ele em si, o roteirizador vai pegar esse cálculo, né? Dentro da jornada de horário comercial, ali, por exemplo, das 8 às 18, né? Ele vai tentar encaixar essas 30 entregas. Isso vai depender do tempo de atendimento que é cadastrado também, tá? Para o PDV. Esse tempo de atendimento é o tempo por visita, que é o próximo campo que a gente tem ali. Então, esse tempo por visita, a gente pode arrumar ali uma média de 10, 20, 30 minutos, depende da situação do vendedor em si, tá? Embaixo a gente tem a opção de interno, que no caso são para os VDIs, né? Então, se ele é um cliente interno, um vendedor interno, pode ser marcada essa opção. Para o VDE, que é o vendedor externo, é só cadastrar padrão, sem marcar nenhuma opção do checkbox. O VDI, qual que vai ser a diferença, né? Ele não vai calcular o KM da rota, tá? Porque a gente entende que ele só faz a parte das ligações. Então, lá na hora de roteirizar, ele não vai considerar o KM. Então, após isso, a gente vai entrar na parte das importações. Então, a primeira importação é o volume de vendas. Nessa importação do volume de vendas, vamos ter algumas informações que precisam ser importadas. Para realizar a importação, é importação, classificação e volume de venda. Vai aparecer essa tela para selecionar o layout. Qual que é o tipo de layout que vai ser utilizado? Que vocês vão precisar gerar lá. Para ser gerado isso daí, ele vai considerar o quê? O código do cliente, a classificação tipo rota e o volume médio por entrega, tá? Então, vai ser um campo com o código do cliente, o segundo campo separado por ponto e vírgula vai ser a classificação que a gente vai cadastrar e o volume médio de entrega por dia desse cliente, tá? Então, como é que eu vou pegar essa classificação do tipo rota, né? Isso daí é o cadastro anterior que a gente visualizou. Então, se no arquivo o AS é 1, então eu vou arrumar o código do cliente, 1 e o volume de venda, tá? Aqui no próximo slide, tem uma opção aqui que tem um layout, um exemplo, né? Então ali a gente consegue visualizar que o primeiro campo é o código do cliente, o segundo é a classificação de venda que a gente cadastrou ali no roteirizador, e o terceiro campo é o volume médio de compra desse cliente. Então aqui a gente consegue visualizar, né? Código do cliente, classificação tipo rota e volume médio por entrega. E o separador das colunas é por ponto e vírgula. Quando essa importação for realizada, né, ele tem alguns erros que podem ocorrer, né? Um deles é, no caso, o cliente às vezes não está cadastrado,
né? Isso pode ser visualizado a partir do momento que você realizar a importação. Se ela for realizada da forma parcialmente, como está ali, pode ver que a folhinha vai ficar em vermelho, né? Do lado da folhinha azul, que foi realmente importada, que é o arquivo real. Se você clicar nessa folha, ele vai trazer para você quais foram os erros. Então, ali você consegue visualizar qual que é o código do cliente e qual que foi o erro. Então, cliente sem localização cadastrada. O que quer indicar, né? O cliente não tem coordenada cadastrada lá no cadastro dele. Isso pode ser alterado na tela de cadastro, clientes, colocar a coordenada e dar um reimportar no arquivo. O erro já vai ser corrigido. Isso pode acontecer também para cliente não encontrado. Às vezes o cliente não está cadastrado no roteirizador, então isso precisa ser feito também. Vai lá, cadastra o cliente na rotina de cadastros e dá um reimportar no arquivo. O erro também vai ser corrigido. A próxima opção, né, próximo passo, no caso, seria do gabarito. O gabarito é a importação do cenário atual de vocês, né? Então, para gerar esse gabarito, vocês vão gerar lá na rotina 01, 02, 78, 03 e posterior, vocês podem estar passando essa informação desse relatório para que a gente pode montar o layout para ser importado no próprio roteirizador, ou a gente pode passar para vocês também de como funciona, né? E para você estar fazendo diretamente na revenda. Então, isso fica a critério da revenda em si. Então, como é que funciona esse layout, né? Ele vai funcionar, o primeiro campo é referente ao nome do gabarito em si. Então, a partir do momento na coluna nome que ele encontrar um nome que seja diferente de apresentação como está ali, ele vai criar um novo gabarito. Então, criaria um segundo cenário, né? Por exemplo. O próximo campo é referente ao código do cliente. O terceiro campo, o código do vendedor. O quarto campo, a frequência de visita dele, né? Se esse é um vendedor que atende semanal e quinzenal. Se for semanal, o próximo campo ali pode ser deixado em branco, que é a coluna E. Se for quinzenal, tem que informar se ele é atendido na primeira ou na segunda semana, tá? Isso pode ser identificado como 1 para a primeira semana e 2 para a segunda semana. Posterior a isso, tem os dias da semana que ele faz o atendimento em si no PDV. Né? Então ali a gente vai ter todos os dias da semana, de segunda a domingo. O campo que ele faz atendimento é só marcar um S, ok? O arquivo deve ser importado como TXT separado por ponto e vírgula, né? Pode ser gerada a planilha, depois salvo como CSV separado por vírgula, e após isso é só dar um editar lá com um bloquinho de notas e salvar como TXT. O layout vai estar pronto, né? Ali a gente tem um exemplo mostrando de como ficaria o layout. Para fazer importação, também pode utilizar a própria rotina de importações, gabarito planner, já vai ter o layout cadastrado padrão. Então é só selecionar ali a revenda e selecionar o arquivo que foi gerado e dar um confirmar. A partir disso, você pode constar na tela de cadastros gabarito planner. Ali vão aparecer todos os gabaritos que você já importou e estão disponíveis para ser aplicado no momento da roteirização. Aqui seria o momento da criação do planner, né? Então, depois que eu fui lá, fiz todas as importações, todos os cadastros necessários, eu posso gerar o meu planner. Como que eu vou fazer isso, né? Eu vou direto lá na rotina roteirizador, vendas, e iniciar um novo planner. Após eu iniciar, ele vai me trazer para essa tela aqui. Aí, essa tela vai ter a opção ali de importar o gabarito, que está ali no canto esquerdo, ó, essa opção ali. Após criar o planner, o gabarito pode ser aplicado neste ícone. Então, assim que ser selecionado, vai aparecer o gabarito que foi importado com o nome, é só selecionar ele e dar um aplicar. Okay? Aqui eu vou mostrar para vocês como inicia efetivamente um planner. Tá? Então, após os cadastros e as importações, roteirizador, vendas, iniciar um novo planner, seleciona qual é a revenda e aqui a gente vai informar um nome para o planner. Exemplo, dezembro de 2018 ali. Dá um confirmar, ele vai gerar o cenário atual. Lembrando que esse cenário aqui, ele consegue gerar por quê? Por causa devido a todos aqueles cadastros que a gente realizou, de classificação de venda e tudo, todos esses campos, tá? Tudo que eu estou passando ali
tem que ser feito, tá? Senão esse cenário aqui não é gerado. Tá? Então, assim, ó, vamos supor, eu fui lá, gerei, aí posterior a isso eu posso vir aqui e aplicar o gabarito, como está no slide anterior. Tá? Aí, assim, aqui todos os clientes não vão ter vínculo a partir do momento que eu criar. Por quê? Porque ele só jogou os clientes que estão cadastrados no roteirizador para o ambiente. Então, antes disso, após isso, né, eu vou lá e cadastro o meu gabarito. Aí eu venho aqui, faço a aplicação, ele vai fazer o vínculo para todos os PDVs. Então aqui a gente tem algumas informações básicas do planner, o nome, né? Aqui eu posso pesquisar, às vezes eu tenho outro planner, eu quero fazer a pesquisa, pode ser feita nesse ícone. Ali, depois que eu fazer todo o meu gerenciamento dos vendedores, aplicar as funções nos setores, né, vincular bem certinho, aí eu venho aqui e roteirizo o meu planner nessa opção. Posterior a isso, a hora que tiver ok, eu faço a exportação, tá? Então, exportar planner. Aqui ele vai gerar os PRNs, isso também pode ser gerado um arquivo TXT para você estar visualizando o quilômetro que esse vendedor está realizando, né, para atingir todos os PDVs que estão, atender todos os PDVs que estão vinculados a ele. Aqui eu posso fazer a opção de filtro. Então, se eu arrumei várias classificações, rota, AS, noturno, eu posso estar visualizando por classificação. Aqui no canto direito tem os filtros, né? Porque eu posso estar fazendo por dia de semana, por vendedor, né? Os clientes que não têm vendedor ainda vinculado. E ali os clientes a serem vinculados. Ali pode ver que tem está agrupado, né? Os clientes, 37, a gente faz isso para otimizar no momento de carregamento do planner e para vocês estarem visualizando também. Assim que é aproximado no mapa, esses PDVs vão se expandindo e você consegue visualizar ele individualmente. Aqui vão estar as informações dos vínculos que eu já tenho realizado. Então, informações sobre os clientes vinculados, né? O que pode ser filtrado por vendedor e dia da semana. Então, eu quero visualizar os meus vendedores que estão atendendo na segunda-feira. Então, aqui nesse canto, no canto esquerdo ali, eu posso ter essa visualização. E a quantidade de atividades vinculada a cada vendedor. Ali no canto direito eu consigo estar visualizando, né? Então, por vendedor ali 311, por exemplo, eu tenho 38 PDVs para serem atendidos na semana 1 e na semana 2. Ali no canto esquerdo, se eu expandir, pode ver que tem a opção ali, vendedor e clientes, né? Então, eu posso visualizar por dia da semana ou por vendedor. Então, por dia da semana, ele vai me trazer todos os vendedores que atende na segunda-feira. Se eu expandir esse ícone, ele vai me trazer os vendedores e, embaixo dos vendedores, os clientes que estão vinculados a ele. Tá? Aqui é uma visualização de um cliente que não tem vínculo. Então eu consigo estar visualizando ali qual que é esse cliente e o volume de venda dele. Para estar vinculando um vendedor aos clientes, né, eu posso utilizar a opção do Ctrl mais o mouse, que ele vai fazer um retângulo em volta dos clientes. E assim que esses clientes forem selecionados, ele vai abrir a opção de vínculo. Então, vincular vendedor, para aqueles clientes que estão em cinza que não estão vinculados a nenhum vendedor ainda. Aí eu venho aqui e seleciono qual que é o vendedor que vai fazer esse atendimento para aqueles determinados PDVs que eu selecionei. Ele vai me trazer aqui a informação da quantidade e o volume de vendas que eu selecionei daqueles clientes, né? Então ele já faz o cálculo ali assim que eu seleciono eles. Aqui eu vou selecionar os vendedores para realizar o atendimento, qual que é a frequência de visita e se é semanal, né? Qual que é a semana, um ou dois, caso for quinzenal. E aqui os dias da semana. Tá? Pode ver que para cada vendedor tem uma configuração. Mas eu preciso selecionar cada vendedor para todos os clientes? Não, eu seleciono ali só para o primeiro, e daí aqui no canto esquerdo, no canto direito, eu consigo duplicar as informações para os demais clientes. Tá? Então, nessa opção que está sendo apresentada em tela. Após fazer os ajustes, é só clicar em confirmar que ele vai realizar o vínculo. Após vincular o vendedor, ele vai alterar a cor dos pins conforme a cor vinculada ao vendedor.
Então, após os vendedores, irá alterar a cor dos pins, tá? Isso aqui é direcionado diretamente aqui no Planner, isso aqui ele cria automaticamente, tá? E após fazer as alterações necessárias, pode clicar ali no ícone para roteirizar o Planner. Aqui, efetivamente, ele vai começar a fazer o cálculo do KM, né? Da distância entre um cliente e o outro, e qual que vai ser o tempo de atendimento de cada PDV. Aqui embaixo eu posso, após eu realizar a roteirização aqui do Planner, né, naquela opção, ele vai me trazer esse ícone aqui. Aqui eu vou ter as informações, tá, de todos os clientes que estão vinculados e que já foram roteirizados. Então ali eu peguei o vínculo por clientes e na segunda, na semana 1, né, o volume de venda é 963 caixas. O vendedor 312 está sendo atendido na o vendedor está atendendo na segunda e na semana 1 e ele tem 111 visitas para segunda-feira. E o volume de venda dele é 963. Tá? Pode ver que ali embaixo já tem o, na segunda também para a semana 2, que daí é um VDI, o VDI 999, que está atendendo na semana 2, 148 visitas. Tá? E o volume de venda aparece ali embaixo. Nessa tela, né, a gente consegue visualizar melhor o que eu estava falando no slide anterior. Então, nesse menu, você pode verificar informações como visita por dia da semana, número de visitas, volume total de venda. O filtro pode ser feito por dia da semana ou por vendedor. Tá? Se eu expandir, a partir do momento que eu clicar ali no ícone para expandir, ele vai me trazer ali quais são os clientes, né? Qual que é a frequência que eu estou atendendo aquele cliente por determinado vendedor. Então, ali o vendedor 312, eu expandi essas 111 visitas, ali já me trouxe o código do cliente, o nome, a frequência e o volume de venda de cada um. Tá? Aqui são os roteiros, né? Aqui ele vai me trazer a informação por vendedor. Então, ali na semana 1, o meu volume de venda foi 425 caixas, para o vendedor 311. Na segunda, na semana 1, eu vou ter 33 visitas. O meu tempo total em rota é de 8 horas e 55 minutos. Eu inicio a rota às 8 horas e o fim dela às 16h55. E posterior a isso, ali no canto direito, tem a distância total em km, tá? Também tem a distância total de retorno, que é do último cliente até o ponto que ele está cadastrado para terminar a rota dele, né? No caso que seria o ponto de apoio cadastrado, ou até mesmo a revenda, então distância do último cliente até a revenda, exemplo, né? Ali o volume de venda e o volume de venda NR. O que, que é esse volume de venda NR? Isso daí corresponde aos clientes que estão vinculados ao vendedor, mas que não entraram na rota, tá? Devido a talvez a quantidade de visita cadastrada lá no cadastro do vendedor, às vezes estava cadastrado só para 33 visitas. Então, opa, mais de 33 eu não vou conseguir arrumar, mas tinha vinculado, né, 22, mais 22 para ele. Então, por isso que fica ali como NR. Posterior a isso, a gente consegue visualizar ali o menu de visita por informações do cliente, tá? Então são dois filtros, por cliente e por vendedor. E aqui eu vou ter um resumo, tá? Então, por fim, o guia de resumo com todos os indicadores referentes à roteirização. Também pode ser filtrado por dia da semana e vendedor. Então, ali o total de clientes que eu possuo no Planner, os clientes que estão vinculados a um vendedor, os clientes sem vínculo, clientes que estão roteirizados e clientes não roteirizados, tá? Ali as minhas visitas planejadas, visitas roteirizadas e visitas não roteirizadas. Isso aqui lembrando que essa informação é uma informação geral do Planner, tá? Após feito todas as manutenções, você pode clicar ali no ícone para exportar o Planner. Aqui seria o fato daí que eu vou gerar os meus arquivos PRNs, né? Então aqui eu vou pegar, gerar os arquivos, aí posterior a isso é feito todo o processo ali com o pessoal, né, para estar importando esses arquivos no Planner e gerar essas novas informações lá no Promax. Aqui tem uma tela mostrando como que eu posso exportar esses arquivos. Então, eu vou selecionar o layout já é o padrão cadastrado. Eu posso selecionar
Só por tipo de classificação de cliente, eu quero exportar só os AS, só os rotas, posso estar fazendo esse filtro também. E aqui ele vai gerar esses arquivos, tá? Ele vai gerar um arquivo HERE. Dentro desse arquivo HERE a gente vai ter os dias de todos os clientes que estão vinculados por dia de visita, tá? Semana 1 e semana 2, e também vai diferenciar o que é VDE e o que é VDI. Tá? Basicamente, do Planner seria isso. Tá? Não sei se alguém, o pessoal tiver alguma dúvida, pode estar mandando aí no chat.